Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso podcast sobre higiene de laticínios. Hoje estou aqui com a participação do Wagner, que é da nossa área técnica em produtos, e a gente vai fazer uma explanação aqui sobre procedimentos e produtos. Seja bem-vindo aí, Wagner. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar presente com vocês nesses eventos. Somente para dizer como que esse mundo é pequeno, né, e dá muitas voltas, né? Meu primeiro trabalho dentro de uma indústria de alimentos foi com você, junto com o José Luiz, né, falecido José Luiz. Foi em Silvianópolis, num laticínio pequenininho que nós fomos lá, que você nos ajudou com o Nipolat B, e aqui estou hoje para falar sobre laticínio. Então, E o tempo passou. passou, a gente aprendeu muito e nós somos eternos aprendizes, né? Sim, Estamos aqui para aprender sempre. Vamos lá. Então, hoje o tema, a gente vai começar com o tema higienização de ordenhas, né? Que praticamente 100% das ordenhas no Brasil hoje são mecânicas, ainda existe uma pequena minoria aí de ordenha manual. E a importância da higiene, né? Da fazenda, de tudo que tem lá dentro. A legislação vem se aprimorando cada vez mais no quesito qualidade de todos os produtos. Como o assunto hoje é leite, né? Existiam algumas normativas, né? Entre a normativa 51, depois veio a normativa 59 e por último veio a normativa 7677, que foi um avanço muito grande na questão de qualidade do leite, né? Então assim, o controle está mais rígido e isso só favorece toda a cadeia, né? Favorece nós consumidores e favorece a indústria que trabalha de forma correta. Então começa a nivelar mais a qualidade do leite. Então existem algumas referências novas aí na questão de contagem de células somáticas e a contagem de bactérias totais, e também isso é só um apanhado, né, dentro da legislação, são várias coisas que foram modificadas, e a questão de temperatura, né. No passado, até na época que eu trabalhava no laticínio, o leite chegava quente em latões, né, hoje é permitido que o leite chegue em exceções até 9, mas como padrão é 7 graus. E uma das coisas também que foram modificadas é a questão da temperatura, né? No passado o leite chegava em latões, temperatura natural, e isso perdia muita qualidade do leite, a qualidade do produto final. Então assim, você tinha uma parte do leite que era descartada. Hoje não, o leite, quase 100% do leite chegar através de caminhões transportadores e tem um limite de temperatura em exceções de 9 graus, a temperatura tem que chegar a 7. Então com isso a gente tem o quê? Uma qualidade do produto final melhor. E se for levar em consideração mesmo, a gente está falando do transporte, das ordenhadeiras, mas o principal que a gente tem que manter a qualidade da higiene é o leite. Sim. Né? O leite ele vai passar por tudo isso, no transporte, nas ordenhas, nas mangueiras e assim vai. Então é ali que a gente tem que garantir mesmo a qualidade de sanitização desses equipamentos. Sim. Então, começando pela ordenha, nós temos produtos que têm essa finalidade também para a limpeza delas. Então assim, existe a opção de limpeza da ordenhadeira, que a gente fala opção de operação única, que é um detergente alcalino clorado, no caso nosso é Nipolat 3000 CIP, que é um detergente sem espuma. Ele promove o quê? A remoção de sujidades orgânicas, né? Gordura, proteína, por mais que não tenha aquecimento, existe essa sujidade. Então assim, uma forma prática de se fazer a limpeza do material orgânico da ordenhadeira. E deixa eu te perguntar uma coisa, Mário. Além do Nipolat 3000 CIP, existe algum outro produto que a gente possa utilizar dentro da ordenhadeira? Isso, tem a opção também de fazer a limpeza sem ser clorada. Tem fazendas que talvez optam na limpeza sem a presença do cloro. Por causa de quê? Por causa do descarte dessa própria água na fazenda, porque tem medo de um mau enxágue e hipoclorito ir para o leite. Então a gente tem a opção de quê? Fazer uma limpeza alcalina. Uma opção é o Nipolat 300 líquido, nós temos outras opções. E em seguida fazer uma sanitização com o Nipolat 2000, que é, para mim, o mais bem indicado. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quando a gente fala de limpeza CIP, periodicamente é uma limpeza alcalina seguida de uma sanitização. Mas também existe a limpeza ácida, é também realizada? Sim, então assim, todo dia a limpeza numa ordenhadeira média, conforme o tamanho da ordenha, é o tipo de limpeza e a frequência que se faz de limpeza. Mas normalmente se faz uma limpeza alcalina clorada e uma sanitização, no caso com o Nipolat 2000,
na sanitização, ou pode fazer a limpeza com alcalino e a sanitização. A sanitização sempre vai existir, mesmo na operação contendo hipoclorito de sódio, que é o Nipolat 3000 CIP. E a limpeza ácida da ordenhadeira, por mais que você não tenha aquecimento na ordenhadeira, ela vai juntando alguns sais ali. Pedra do leite. Pedra do leite, a própria água, que pode ter presença de matéria inorgânica, e a própria limpeza alcalina, que acaba dando algum tipo de calcificação ali, e você tem que fazer uma limpeza ácida. E nós temos produtos indicados para isso. Então aqui tem a opção de dois, mas nós temos na verdade 3. Nipolat 1000 é o nosso principal produto, mas pode ser utilizado o Nipolat P2O5, que é a base de ácido fosfórico, ou o nosso Nipoast NPC3, que é uma formulação nobre da mistura de uma matéria-prima ácido nítrico com ácido fosfórico e outros componentes, que dá um produto diferenciado de mercado. Então qualquer um desses aí pode ser utilizado. Essa limpeza, ela normalmente não é todo dia, ela é 2 ou 3 vezes na semana, depende da capacidade de ordenha, o tamanho do sistema, o volume de leite processado nela. Legal. Depois da ordenha, nós temos um fator de grande importância também, né? Na verdade, todas as etapas do leite, desde sair lá do ubre da vaca até o queijo embalado lá na gôndola, tudo tem sua importância. Então, assim, quanto melhor o leite chegar para a produção, melhor vai ser o produto. Eu sempre falo que você consegue fazer um queijo ruim de um leite bom, mas não consegue fazer um queijo bom de um leite ruim. Então, se você tem uma ordenha muito bem feita, todos os critérios de higienização, a questão do rebanho, do manejo que você tem, da qualidade do rebanho, você tem um outro fator que é o que? O transporte do leite que saiu da ordenha, de um gado sadio, de qualidade, até a unidade fabril. Então, assim, esses caminhões que transportam leite, a limpeza dele já passa a ser responsabilidade do comprador, do laticínio, da indústria. Então, a gente tem que zelar muito disso, né? Da limpeza que vai transportar o leite que o produtor teve tanto cuidado para produzir. Hoje eu vejo bastante transporte rodoviário com tanques bem, né, grandes assim nas rodovias. Quando eu vou para Goiás mesmo, eu encontro bastante isso. E às vezes é uma transportadora agregada dentro do próprio laticínio. Essa responsabilidade acaba sendo de quem? A gente vende, no caso, o produto para o laticínio ou procura essa empresa para tentar implantar produtos que sejam assim, a garantia, né, da qualidade do leite? E, na verdade, a responsabilidade vai ser sempre do laticínio. Ele terceirizando ou não, a responsabilidade pela qualidade do leite é ele. Então, ele orienta essa terceira, ela pode adquirir os produtos através dos nossos distribuidores ou das nossas filiais para fazer a limpeza, ou ela pode receber esse produto da fábrica. Mas a responsabilidade sempre é da fábrica. A terceira vai ser cobrada da fábrica para manter a qualidade, mas ela é responsável pelo leite. Ela apenas terceirizou aquele serviço que ela achou mais viável. Eu acho legal quando a gente toca nesse assunto, porque às vezes a gente fica preso só na indústria. E existem os auxiliares, vamos dizer assim, né? As outras partes que a gente acaba não dando uma atenção suficiente para garantir a qualidade de uma boa higienização. Vale lembrar, porque uma higienização mal feita por algum procedimento de algum colaborador é a nossa marca, sempre que vai estar na frente. Sim. Então a gente tem sempre que estar em cima, reciclando os funcionários, fazendo esse tipo de trabalho de EAD e divulgando bastante os procedimentos corretos de utilização dos produtos. Exatamente isso. A gente não entrou dentro da fábrica ainda, né? A gente está no quê? No transporte da matéria-prima, que é a coisa mais importante para chegar na fábrica. Então, se a gente tem um mercado aí para explorar, que é o quê? As fazendas de leite, né? A fazenda de leite não é só ordenha. Ela tem administrativo, ela tem caminhões, ela tem tratores, ela tem funcionários, muitas delas têm refeitório, tem moradia, lavanderia. Então, assim, tem uma gama de lugares que a gente pode vender os produtos da Nippon. Então, assim, não é nem só a ordenha. Tem uma gama de lugares, o banheiro, a higienização dos vestiários, enfim. O tratamento da água, tanto da ETA como da ET, para poder usar dentro da fazenda. Então, a fazenda é uma empresa. É isso aí. Então, assim, seguindo isso, né, o caminhão tem que ser higienizado. De que forma? Pode ser manual, em alguns casos ainda existe a limpeza manual, mas na maioria a limpeza é CIP. Na limpeza manual, a gente tem uma linha extensa de produtos que pode ser utilizado.
Eu dei exemplo aqui do Nipolato sem Red, que é um fantástico, um produto rico aí em ingredientes, em tensoativo, em sequestrantes, um poder de desengorduramento muito grande, mas temos outros produtos na linha. A linha Neutergem pode ser encaixada, Nipolate MN é uma opção, nós temos Nipofrigodelta, temos Nipofood Mac Green, que está aí, foi um lançamento de 2 anos para cá. Então, assim, a linha é muito extensa, pode chegar até os alcalinos clorados, no caso do Nipolato 5000 ou Nipolato 3000K, para limpeza manual. Mas o mais utilizado é a limpeza automática, a limpeza SIP do caminhão, que é feita através de produtos que são adicionados a um equipamento e vai limpar o caminhão através do bombeamento dos detergentes e através do spray ball. Para quem não sabe, spray ball é uma peça que é encaixada dentro dos tanques. No fim da tubulação, né? Isso, no fim da tubulação, que ela vai dar o quê? Uma pressão na linha. A bomba joga o produto e ele vai receber uma pressão e vai ser obrigado a sair por orifícios pequenos. E isso vai dar o quê? Jato. A ação mecânica lá do nosso ciclo de Sinner vai ser feita através de quê? Do bombeamento e a pressão que o spray ball vai dar no caminhão. É muito importante o pessoal, né, que vistoria isso, sempre estar atento ao spray ball. O spray ball ele pode nos ajudar quando ser um vilão. Sim. Se ele tiver obstruído por alguma coisa que entrou na linha e foi parar, que ele é o fim da linha, ele não vai gerar essa ação mecânica, esses jatos direcionados dentro dos tanques. Ele vai gerar um jato direto, e isso daí vai dificultar a limpeza e gerar contaminação e aí por diante, né? Tivemos até casos disso aí, né? Graças a Deus foi sanado, né? Assim, o spray ball travou por causa de uma borracha que estava lá e ele acabou nos jogando nas laterais. Como o tanque, você não tem visualização, parece que tudo tá ok. Então, assim, eu até gostaria de deixar frisado aqui que de tempos em tempos tem que entrar dentro do balão, tem que entrar dentro do caminhão para fazer uma vistoria com a lanterna e fazer uma esfregação manual, porque pode ter pontos que o spray ball não está atingindo ou a bomba foi modificada. Às vezes a bomba original era uma bomba de 5 CV e por alguma questão a manutenção trocou essa bomba com uma menor, a bomba queimou e o operador, para ele tá tudo normal e vai retendo sujidades e vai dando contaminação. Exatamente, isso é a grande verdade. O colaborador, às vezes, tem uma pessoa assim mais humilde, não tem tanta ciência do que é um equipamento tão complexo. Sim. E ele tem que ser, né, treinado, receber esse treinamento. E ele é muito importante no processo, Exato. muito importante. Exatamente. Ele que vai usar o nosso produto e o produto bem utilizado dá o resultado. O produto mal utilizado não vai dar resultado positivo. O procedimento, às vezes, acaba acarretando no produto a culpa de uma contaminação. Sim. Então, a limpeza automática dos caminhões, ela segue como a limpeza que eu vou falar a seguir do pasteurizador, né? Sempre o enxágue inicial, esse é feito com água fria para remover todo o residual que tem dentro do caminhão ali, residual de leite, né? Ter a certeza, quanto mais bem enxaguado, melhor vai ser a qualidade da limpeza. E melhor vai ser o reaproveitamento dessa solução nos tanques de SIP. Então a pessoa pode reaproveitar a solução porque ela está bem límpida e vai ser só uma reposição. Depois desse enxágue bem feito, vem a limpeza alcalina, que a gente pode recircular os nossos produtos alcalinos sem formação de espuma, que aí está o exemplo do Nipolate 300 líquido do Ash. E nós temos outros, como o Nipohidrox 60 e o Nipolate 600. Deixa eu só pegar um gancho nessa parte que é muito importante. Como nós falamos, os colaboradores da higiene, o quejeiro, nem sempre tem a ciência do que o produto é capaz. Quando a gente fala Nipolate 3000 SIP, ele está SIP no nome, mas eu tenho certeza que no pasteurizador não pode ser usado. Isso, a gente vai chegar na limpeza do pasteurizador aí, mas ele não pode ser utilizado. O cloro não pode passar nas placas do pasteurizador e principalmente aquecido. Por quê? Ele vai danificar as guarnições, que a gente fala, que são as borrachas, e atacar até o inox. Né? Porque o inox, na composição dele, pode ter traços ali de ferro. Ele tem, dependendo da liga. aplicação da liga, ele tem aço carbono na composição. Sim. Então, ele vai atacar esse ponto, vai criar microfuros e com isso vai criar contaminação. Então, assim, Nipolate 3000 SIP é para utilizar em SIPs, em refrigerantes, em tubulações que não são aquecidas. Nas próprias ordenhas. Nas próprias ordenhas, na indústria de vinhos. E no próprio laticínio, na limpeza do caminhão pode ser utilizado sim, desde que é frio.
Então, quer usar o Nipolate 3000 para limpeza do caminhão, é muito bem-vindo. Ele vai dar uma qualidade excelente na limpeza, por conter hipoclorito na formulação, só que não pode ser aquecido, porque ele vai danificar, vai afetar os equipamentos que compõem ali o laticínio. Para quem, vou mudar um pouco o foco, né? Para quem já trabalha em lavanderia há bastante tempo, sabe que um alvejante clorado não combina com temperaturas e tem um limite para suportar a Sim. temperatura para não danificar o enxoval. Na questão da pasteurização, nos equipamentos, né, dentro do laticínio, o cloro também, da mesma forma. Cloro é cloro, não vai combinar, o hipoclorito, né, não vai combinar com a temperatura. Ele acaba sendo corrosivo, então assim, se os equipamentos não são todos confeccionados em inox de altíssima qualidade, ele vai atacar alguma coisa. É utilizado sim, nós temos produtos nobres que têm na composição hipoclorito de sódio, mas dentro de uma formulação balanceada. Sim, mas eu acredito que o que a gente tem, que não é clorado, dá conta e sossegado. Tranquilamente. Então, continuando aqui, depois da limpeza alcalina, a gente tem um enxágue, né? Para remover o que? Toda essa sujidade e todo esse produto que estava no sistema. E essa etapa é muito importante. O cuidado com o enxágue em qualquer procedimento. Aqui a gente está falando de laticínios, mas pode ser em qualquer outro segmento. Você tem que ter certeza que foi retirado todo o produto ali para você dar continuidade na outra etapa ou para finalizar. Então existe como testar isso. O laticínio mesmo tem lá a fenolftaleína, que é comum no laboratório para testar se tem residual ou não. Após essa limpeza, vem a limpeza ácida, que é o que? A remoção da sujidade inorgânica que nós falamos no outro podcast. Então assim, a sujidade inorgânica só é removida através de uma limpeza ácida. E nós temos os produtos para isso. O mais utilizado, o Nipolate 1000, mas pode ser utilizado o P2O5. E como eu falei anteriormente, aí, o Nipoast, que é um produto novo do segmento aí, que é uma mistura de princípio ativo ácido nítrico com fosfório e outros componentes que dá uma qualidade de limpeza extraordinária. Mário, eu sempre visitei indústrias de médio a grande porte. E os tanques que a gente faz, a solução dos produtos, o alcalino, o ácido e o sanitizante, a grande maioria, a reposição desses produtos é feito através de uma titulação. A gente colhe uma amostra, faz a titulação em cima e faz a reposição do produto, né? Para a gente deixar aquela solução sempre ideal para o trabalho. Além da titulação, existe alguma outra forma de dosagem automática? Por exemplo, vou dar um exemplo tosco, uma máquina de lavar louça. Dentro de uma cozinha a gente tem equipamentos de condutivímetro. Para o alcalino, existiria essa opção de um equipamento para a gente trabalhar de forma automática, ou você acha mais seguro a gente trabalhar com a titulação? Porque se for levar o pé da letra, eu tenho 3 tanques, né? Teria que automatizar os 3, eu acredito que não ficaria tão legal. Investimento alto. É um investimento. Na verdade, muita gente faz o pH. O pH é só uma referência que ali você tem alcalinidade, ou tem ácido, ou está neutro, mas não quer dizer quanto que tem ele dentro de produto. O correto é a titulação. Então tira uma amostra, vai no laboratório e titula ali dentro quanto que tem de Nipolate 1000 ou quanto que tem de 300 litros, para você saber quanto que precisa de repor para você ter a mesma concentração anterior. Existe equipamento, e o correto é o equipamento que lê o quê? Concentração de produto. Que eu acho que entra milisiemens, microsiemens. É alguma coisa assim. Ele não pode ser um condutivimento, porque o condutivimento ele vai ler tudo que tem na água, a não ser água pura. Então assim, condutividade se dá até com sujidade. Então a leitura vai ser falsa. A leitura por pH também só vai ler pH. Ela serve de referência para você não ficar sem produto. Mas não quer dizer que você vai ficar na concentração correta. Então assim, até onde eu conheço, o correto é o quê? Todo dia o laboratório coletar uma amostra, talvez até mais de uma vez por dia, ir lá fazer a correção. Aí pode ser através de equipamentos de transferência de produto, como a gente tem vários instalados. Então, o analista vai falar para o operador, fala assim, ó, você tem que repor X quantidades do produto X e Y. Aí ele vai no equipamento, regula o equipamento ali e ele vai transferir o produto para dentro do tanque de CIP sem risco ao manuseio, sem risco de uma queimadura, sem risco de o produto derramar. Então a gente tem os equipamentos, a gente utiliza muito os transferidores. Tá certo. Depois dessa limpeza ácida, né, que tem que obedecer os tempos,
Aqui a gente está falando da limpeza ácida dos caminhões, vamos falar do pasteurizador, que é muito parecido. Vem o enxágue para remoção de toda essa sujidade desse produto. E após a limpeza ácida, nós temos um enxágue que tem a mesma importância depois da limpeza alcalina. Ele tem que ser feito a verificação se removeu todo o produto que estava ali, para depois a gente fazer o que? A sanitização, finalizar a limpeza. Então assim, a gente teve certeza que removeu toda a sujidade orgânica e inorgânica e agora a gente vai garantir ela através de um sanitizante. O mais utilizado, o Nipolat 2000 AP, que é a base de ácido peracético, mas pode ser utilizado o Nipolat 2000 ou o Nipolat IB. Importante, toda sanitização você tem que criar o quê? Uma alternância de princípio ativo. Então você pode usar alguns dias o Nipolat 2000 AP e você alterna com o Nipolat IB. Para quebrar essa... É o que a gente chama de sanitização cruzada, vamos dizer assim? Seria quebrar essa sequência para que o micro-organismo não se acostume. Igualzinho quando a gente vai tomar um medicamento, às vezes aquele medicamento não está tendo um resultado porque você já tomou muito dele na sua vida, o médico vai lá e indica um outro princípio ativo, que vai quebrar essa sequência. E por final aí tem a questão do enxágue depois do sanitizante. Ah, o enxágue é uma coisa polêmica, vamos dizer assim, hein? Sim. Existem pessoas que optam por um enxágue final e deixar dormir uma solução de sanitizante, outras dispensam o enxágue. Depende, no meu ponto de vista, creio eu, assim, com muito do princípio ativo que vai ser utilizado. Aí se você puder explanar bastante sobre isso, porque o enxágue final, se a água não for de boa qualidade, o enxágue vai contaminar novamente. Isso, então, os 3 sanitizantes que estão citados aí, que é Nipolat 2000, 2000 AP e IB, são muito seguros. A concentração utilizada é muito pequena. Então, eu, como laticínista que sou, eu nunca dei enxágue. Eu prefiro o quê? Passar a solução, deixar o equipamento inundado e no outro dia usar essa solução até para crescer o sistema e já injetar o leite. Tem gente que gosta de fazer o enxágue, é como você falou, a gente tem que ter muita segurança da água. A água tem que estar de qualidade, com qualidade naquele dia. Não adianta falar assim, não, minha água é boa. É boa nesse momento, você tem certeza? Então, por causa dessa dúvida, eu sou a favor de quê? Passar o sanitizante e deixar ele escorrer. Escorreu, você tem segurança que ele não vai para o leite, até porque a dosagem é muito pequena, ele já volatilizou todo, ele já agiu ali naquele lugar, então assim, ele não vai para o leite, ele não vai prejudicar a qualidade do leite. Tá certo. E vale lembrar que o Nipoclorex, que é o nosso cloro, ele tem laudo para potabilidade de água, é um produto totalmente seguro, registrado exatamente para isso. Isso. Qual é o ppm indicado? De 0,3 a 2 ppm é indicado para a indústria de alimentos. Então a pessoa tem que ter segurança e ela tem que ter uma rotina documentada de fazer análise no último ponto ou em vários pontos da presença de hipoclorito de sódio, no caso do nosso Nipoclorex, que tem o Lars, em todos esses pontos, com no mínimo 0,3 ppm. Essa questão do ponto que o Mário está dizendo, eu participei bastante de implantação de cloração de água em frigoríficos e indústria de alimentos de grande porte. Esses pontos, a gente tem que ter a garantia de que o primeiro ponto de coleta próximo aonde a gente injeta o cloro na caixa, seja onde for, tenha uma quantidade de ppm acima, para que no último a gente tenha, porque ele tem a perda, né, na linha. Sim. Chegue lá no final com o que a gente precisa no teor mínimo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esses pontos são pré-definidos. Eles já existem, né, nos procedimentos padrões da indústria, são até identificados dentro da indústria, cada ponto onde é que tem que ser feita a coleta. Isso é feito todo dia. Na verdade, tem indústrias que faz coleta até mais de um dia, alternado de pontos ou em todos os pontos, para ter certeza que está sendo clorada aquela água, que tem presença do Nipoclorex nela ali. Nós vamos falar ainda de cloração de água? Vamos falar um pouco mais do Nipoclorex aí, do documento que ele tem. E esse é um ponto que cabe bastante explanação, porque não é simplesmente colocar um dosador e clorar a água, né? Tem bastante coisas aí para a gente acrescentar. Pessoal, dando continuidade aqui, o leite, depois que chegou na fábrica, né, ele vai ser armazenado em tanques, em balões, silos, que mantém a temperatura dele. E para ele entrar para a fábrica, ele passa pelo pasteurizador. E o que é pasteurização, né? O que é isso? O que ela faz com o leite? O leite recebe ali um tratamento térmico, que eleva a temperatura dele a 74 graus em média. A temperatura é de 72 a 75, que faz com que
que ali elimine todos os micro-organismos patogênicos, que é o quê? Aquilo que possa fazer mal à saúde do humano. Então, passou pelo pasteurizador, ele vai ser refrigerado ou não. Se for fabricar um queijo, ele vai abaixar para a temperatura ali de 32 graus, 34 graus. E se for para ser armazenado, ele vai abaixar ali a temperatura para 4, 5 graus. Então, assim, importantíssimo. Eu falo que o pasteurizador é o coração da fábrica. Então, assim, se o pasteurizador parar, ou se ele não funcionar bem, toda a produção para. Assim como tem outros componentes dentro da indústria láctea que também pode parar a fábrica. E qual que é a diferença? A gente tem muito isso, né? Aquele mito do que é leite pasteurizado e o que é leite UHT, né? Muita gente tem essa coisa na cabeça. Eu falo assim, a qualidade, o que está ali dentro, se foi colocado um produto de qualidade, ali dentro é qualidade que existe. Então, assim, leite da caixinha tem qualidade como leite pasteurizado. O que muda ali é o quê? O tratamento térmico, que depois da pasteurização ele é levado a um esterilizador e essa temperatura vai a 143 graus por 2 ou 3 segundos e depois ele é embalado numa embalagem asséptica, né? Que é uma embalagem que tem várias camadas e uma das camadas é alumínio, que protege principalmente de quê? Da luz solar e do oxigênio. Então, se você pegar uma caixinha de leite e quebrar ela e tiver entrada de luz ali ou de oxigênio, com 3 a 5 dias, essa embalagem vai estar estufada. Não significa que o leite está estragado, é que ele foi contaminado por algo que passou pela caixa e Isso, porque o leite... não que ele veio contaminado. Não, o leite é um alimento vivo. Então você, quando dá luz para ele e oxigênio para esse alimento, Ele precisa ele vai proliferar produzir. o mínimo que tinha ali de micro-organismos, sejam bons ou ruins. Porque os micro-organismos também produzem ácido lático, que vai desenvolver o quê? Acidez no leite. E com isso perdeu o leite. Então isso é o que acontece. Então não existe falar assim, o leite de caixinha é ruim. Não, tudo depende de quem produz. Existe um mito muito grande, né, que nos laticínios colocam soda, peróxido. Acho que até pode existir alguém que faça um crime desse, mas as empresas têm muito a zelar o nome, né? Sim. Iriam fazer uma barbaridade. Não, e na verdade, Wagner, o que acontece? Cada vez mais a legislação, a fiscalização está mais rígida. Isso é bom para todos, inclusive para as indústrias que trabalham corretamente. Então, assim, é mito. Se o leite que está dentro da caixinha é qualidade. Ali dentro não tem nada que vai modificar ele, porque se também ele não aguenta nem o processo. Se ele for feito assim, ele vai dar característica física, química no produto que não é do leite, ele fica diferente. Eu costumo dizer que a gente tem, às vezes, a ignorância de conhecimento. Eu lembro que eu conheci uma pessoa chamada André Lamaro, um grande amigo nosso. Ele era gerente de um hotel que a gente fornecia e ele tem uma pequena produção de leite. Hoje ele trabalha só com isso. E o André, se estiver vendo esse vídeo, um forte abraço para ele. E uma vez eu perguntei para ele, André, dentro da caixinha do leite não é só leite. Ele falou, Wagner, é leite. Mas não é possível. Como é que dura tanto tempo? Ignorância de conhecimento minha. É que não conheço, até então não conhecia os procedimentos, né, corretos dentro de uma indústria. E hoje em dia a gente tem mais conhecimento e acaba vendo que realmente fala-se muita besteira, né? Sim. Na verdade é uma tecnologia que veio dar o quê? Veio dar o quê? Um tempo de prateleira maior, um shelf life maior dos produtos. Não só leite, tem suco, né? Tem outras bebidas que são acondicionadas em embalagens longa vida, porque a embalagem dá tempo maior de vida por causa da falta da presença ali do oxigênio e da luz solar. Tá certo. Simplesmente assim. E o pasteurizador? Qual que é a importância da limpeza? A limpeza é muito parecida com o quê? Com a limpeza do caminhão tanque, do balão isotérmico, do silo de armazenamento, que é a mesma coisa do caminhão de resfriamento, de transporte, e o pasteurizador segue as mesmas etapas, né? Então a gente tem que fazer o quê? A enxágue inicial, como eu comentei bastante, eu vou ser mais breve aqui nessa parte, mas se você tiver alguma dúvida, pode cortar a qualquer momento aí. Depois vem a limpeza alcalina, que pode ser feita com Nipolax 300, com Ash, com Lipohidrox, com Nipolax 600. Aí vai de quê? Da percepção, da análise da água, saber como é a qualidade daquela água para você indicar o melhor produto. Então isso é muito importante. Então fez a limpeza alcalina, vai ter um enxágue do equipamento. Essa limpeza é feita todo dia e talvez até mais uma vez no dia.
Ô, Mário, nós falamos a respeito de reposição, né, de produtos, da correção da dosagem, vamos dizer assim. Mas chega uma hora que isso daí satura, né? Isso aí, uma hora que satura, a gente tem que dispensar tudo e começar uma nova solução. Isso é muito visual, né? Porque a solução vai começando a ficar uma tonalidade diferente da original e você descarta aquela solução. Ela pode ser descartada por um tempo, né? Ou descartada também por uma contaminação que teve. Às vezes um erro de processo, um enxágue mal feito, foi leite para dentro da solução. E essa solução ela ficou com aparência ruim. Então ela é descartada e feita uma solução nova. Normalmente essa solução dura aí de 3 a 7 dias, em algumas unidades até mais do que isso, mas tudo depende de quê? Procedimento. E eu acredito também que o próprio produto também faz a diferença, né? Nós temos produtos mais nobres e produtos vamos dizer assim, não tão nobres, né? Vamos começar do topo, que é o Nipolat 300 líquido. Esse produto, eu já vi ele trabalhar num local, dentro de um laticínio, numa pequena área. E eu vi que quando nós começamos a implantar, os tanques desse cliente estavam todo embranquiçado. E com o passar dos dias, esse tanque voltou ao inox brilhante, sabe? Então, o produto, ele gera também essa condição melhor de trabalho e ele faz com que a vida útil dessa solução, penso eu, se torne maior. Sim, a qualidade do produto tem Isso tudo. Isso tudo são argumentos de venda, sabe? Quando a gente trabalha com produtos mais nobres, a gente ganha no custo em uso e o cliente também, né? Então a gente favorece uma condição de trabalho melhor para o cliente com produtos mais nobres e isso traz um custo em uso muito melhor para o cliente. Tudo isso é argumento de venda que a gente consegue implantar e falar até papagaio fala. Então no teste ou no decorrer dos dias que o cliente acaba, né, trazendo a Nippon para dentro dele, a gente acaba provando isso com... Isso aí tem a total ligação, né, entre qualidade do produto e a qualidade do processo. Então, assim, você consegue ter um processo muito bom implantado, tendo um produto de qualidade. E essa solução vai ter durabilidade maior, porque é um produto mais estável, um produto mais bem filtrado, usa matérias-primas de ótima qualidade, diferente de produtos comuns, que a solução vai se tornar mais opaca, mais esbranquiçada ou escurecida mais rápido. Tá certo. Após essa limpeza, como eu já falei na parte de limpeza de caminhões e de silos, vem a limpeza ácida. Então você enxagou a limpeza alcalina, vem a limpeza ácida. E o que a gente pode usar na limpeza ácida? Nipolat 1000 é o mais utilizado. Temos a opção também do Nipoacid NPC3 ou do Nipolat P2O5. Hoje está sendo muito utilizado o Nipoacid NPC3 em algumas indústrias que eu participei da implantação, por causa dessa mistura que ele tem, essa formulação rica contendo ácido fosfórico nela. Após essa limpeza, até voltar um pouco aqui, a importância das temperaturas. O nosso produto tem uma ação maravilhosa, uma ação total na temperatura, na limpeza alcalina a 80 graus e na limpeza ácida a 60 graus. Por quê? Isso aí promove uma umectação melhor da sujidade. Você com a temperatura muito alta, você pode até queimar a sujidade e prejudicar a ação do produto. Então a temperatura de 80 graus é a indicada, claro que tem uma pequena oscilação aí de temperatura, 83, 78, e a limpeza ácida 60 graus, tendo a mesma oscilação. Isso que acontece? Você chega numa indústria que usa matéria-prima e está usando uma temperatura inadequada na limpeza ácida, você pode perguntar para o operador, no seu tanque de equilíbrio, que é aquele tanque pulmão, que tem ali junto com o pasteurizador e que algumas empresas adicionam o produto ali, não está tendo uma formação de uma borra preta? O que é aquilo ali? É a borracha do pasteurizador, as guarnições que estão derretendo por ação de uma matéria-prima, que não tem nada nela de componentes que melhoram a qualidade da limpeza e a temperatura alta. Então, assim, quando a gente vai implantar nossos produtos, os produtos da Nippon Chemical, o que a gente implanta ali? Um procedimento. O procedimento inclui o quê? Ciclo de Sinner, produto, tempo, temperatura e ação mecânica. Isso bem equilibrado promove a excelência. O ciclo de Sinner, todos nós usamos todos os dias. Sim. Se for ver. Em tudo que a gente vai fazer uma higienização completa, né, a gente usa o ciclo de Sinner. Poucas pessoas se atentam ao detalhe, principalmente do tempo. Agora, a temperatura ela nos ajuda muito, mas ela pode se tornar um vilão também, desde que a pessoa não tenha a consciência do que está fazendo. Ela tem que saber o quê? Qual produto que ela está utilizando e se aquele produto pode ser aquecido ou se aquele produto precisa ser aquecido.
Se o produto não precisa ser aquecido, você tem economia de energia com isso, vapor que gasta energia. Ou se aquele produto não pode ser aquecido. Então, ela tem que ter conhecimento, e esse conhecimento vem através de quê? Através dos nossos técnicos, através da nossa área comercial, das nossas filiais, dos nossos distribuidores que vão lá fazer a implantação do produto, implantação do processo do produto, e explicar para o colaborador, que é a pessoa mais importante para nós ali, como se usa corretamente aquele produto, qual que é o tempo adequado, para quê? Para ter uma higienização de qualidade. Muito bom. Após a limpeza ácida vem a sanitização, a gente já falou sobre isso aí na parte de limpeza dos caminhões. A mesma situação, eu sou a favor de deixar o produto dentro do equipamento, e com isso ele ficar ali, ele já fez a ação dele, depois faz aquecimento dessa solução ou drena ela. Desnecessário o enxágue. Ah, mas eu prefiro fazer enxágue. Desde que você tenha segurança na água, como a gente já citou, pode fazer enxágue, eu não vejo nada contra. É um procedimento que eu gostava de adotar, o não uso do enxágue. E a gente está aqui falando de quê, né? Falando de higienização, né? O que a gente vende para o cliente é o quê, Wagner? Eu penso que é segurança, né? Segurança. Conforto. Na verdade, hoje, quem vai no mercado, quem vai numa prateleira de mercado, está cada vez mais esperto, olhando cada vez mais rótulo, olhando cada vez mais embalagem. E cabe a nós oferecer a segurança e conforto para quem vai comprar o produto. Sim. E tudo parte lá de quê? A gente não vende para uma indústria, ou para um hotel, ou para uma lavanderia, seja o que for, e hoje a gente está falando de indústria de alimentos aqui, em específico laticínios, limpeza somente. A gente vende higienização. E o que é higienização? É o conjunto, é a soma de quê? Da limpeza, que é o quê? A remoção da sujidade orgânica e inorgânica, e a sanitização, que é feita através dos nossos sanitizantes, como citei. E aí você tem o quê? A higiene, você tem a perfeição naquele processo, naquele procedimento. Você tem um ambiente, um equipamento, uma superfície higienizada. Isso traz o quê? Segurança alimentar. Então você pode processar um alimento, que a gente está falando dele lá, a matéria-prima, desde lá da ordenha, desde lá do úbrio da vaca, até chegar na produção com qualidade, que você trouxe um produto, uma matéria-prima com qualidade, e tudo por onde ela passou tinha a higiene. Não basta as pessoas responsáveis pela higienização serem caprichosas. Na verdade, elas têm que ter a ciência, a tecnologia na mão dela. Sim. E isso a Nippon oferece de verdade. A Nippon, para quem não sabe, todos os produtos formulados na Nippon, não existe essa questão de copiar. Na Nippon nada se copia, a gente cria. Nós temos a facilidade dos fornecedores melhores de matérias-primas buscarem a Nippon, porque o Sr. Pellegrino tem excelência. Ele não sabe fazer produto ruim, a Nippon não sabe produzir produto ruim. Quando se cria algo, as inovações da Nippon, podem ter certeza que dentro da bombona, muitos dos nossos concorrentes não têm acesso a algumas matérias-primas. Então a Nippon, ela leva essa tecnologia para a área de produção de dentro dos ambientes que produzem alimentos. Isso, muito bem lembrado, Sr. Pellegrino, através dos contatos que ele tem aí de grandes fornecedores, nós temos matérias-primas importadas que são exclusivas da Nippon. Exatamente. Nós temos produtos que só a Nippon tem condição de ter, porque aquela matéria-prima veio só para ela, através de contato da nossa presidência, da nossa equipe técnica com os fornecedores mundiais aí. Agora iremos falar um pouco sobre a parte da higienização dos equipamentos. Como já foi citado, a importância do ciclo de Sinner, tem que manter as etapas, seguir as etapas. Então, na higienização dos equipamentos, como em outros equipamentos SIP, a gente começa pelo enxágue inicial, né, que é essa preliminar, que é a remoção da sujidade mais aparente através de uma raspagem, do enxágue ou de passar um rodo. Em seguida, a gente entra na parte da limpeza mesmo, da parte da remoção da sujidade aparente ali. Então, no uso de alguns detergentes, eu citei alguns aí, pode ser Lipolite Sem Red, Mac Green, Lipofrigo 600, para remoção da sujidade orgânica. E, intercalando com isso, pode-se usar também a limpeza ácida para remoção da sujidade inorgânica. Após essa etapa, ou das duas etapas, para a sujidade orgânica e da inorgânica, vem um enxágue muito bem feito, certificando que não vai sobrar residual nenhum do detergente. Fez esse enxágue, entra a etapa de sanitização. Para quê?
para garantir que aquele equipamento, aquela superfície está completamente higienizada. Nós fizemos a etapa da limpeza e da sanitização, tendo com isso a higienização do equipamento. Aí teremos o quê? Uma superfície preparada para receber o alimento. Mário, nós falamos a respeito de produto alcalino, que foi o Nipofrigo 600, que é um excelente produto. Sim. Vamos inverter a régua agora, vamos falar do pH ácido, de um produto de remoção de sujidade inorgânica. Sim. Gostaria que você falasse do PN 430 para gente. Então, o Nipofood PN 430 é um produto também, a gente fala lançamento, é um produto que tem 2 anos, talvez foi lançado, e ele é um produto diferenciado. É um detergente ácido espuma, que contém na formulação dele, entre outros princípios, ácido nítrico e fosfórico, que promove o quê? Um acabamento, uma qualidade na limpeza superior, em equipamentos com dificuldade de acesso. Então, você pode usar através de geração de espuma ou manualmente. O Nipofood PN 430, ele tem uma espuma muito densa, então ele adere muito bem à superfície, promovendo ali uma facilidade de remoção da sujidade inorgânica que está ali aderida, né? E muito seguro também. Ele consegue tirar até residuais de sujidade que tinha anteriormente ali. Então promove uma qualidade, um brilho no inox, é assim, espetacular. E quando a gente fala de segurança, a questão que você falou de azulejo, um produto ácido, qualquer um outro produto ácido poderia atacar o azulejo. Sim, e ele é muito seguro, a gente já foi testado em campo, né? Isso aí está aprovadíssimo, né? Então o que a gente deixa a mensagem aqui? Hoje, nesse podcast, a gente vai falar de procedimentos, né? Falar um pouco do que é a indústria láctea e citar alguns produtos dentro da linha da Nippon, principalmente alguns lançamentos e alguns produtos que estão no mercado, que já estão no portfólio da Nippon há muitos anos e não são trabalhados pela maioria dos nossos distribuidores. Então o recado que a gente deixa aqui, conheça esse produto, assim como nós citamos outros produtos, conheça a Nipofood PN 430. Traga para dentro da sua distribuidora, faça um trabalho em campo, um trabalho técnico, e você vai ver o resultado, e o resultado que vai dar na qualidade da higienização na planta do seu cliente. Muito bom até agora a gente falar sobre as indústrias e sobre os produtos que envolvem a higienização no total. Mas existe ainda um ponto que ainda nós não conversamos ainda, que é sobre membranas. Isso mesmo, Wagner. O segmento de membranas, né? A linha membranas foi criado em 2010 por uma necessidade específica de um cliente e foi trabalhado naquela época nesse cliente específico e acabou que esse produto não foi trabalhado no nível Brasil. Então ele foi colocado na gaveta, né? E há 2 anos atrás, através de trabalho em campo, nós trouxemos de novo para a pauta a limpeza de membranas. E através do desenvolvimento nosso, através do nosso presidente, o Sr. José Pellegrino, foi desenvolvido uma linha nobre para tratamento de membranas, né? Então assim, nós temos produtos específicos para cada tipo de membrana filtrante. Então assim, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre esse segmento, né? Um segmento muito grande no país. A gente não tem membrana só em laticínios, nós temos membranas em indústrias de suco, indústrias frigoríficas, indústria de saneamento básico. Então assim, não é só em lácteos. Como o assunto hoje é lácteos, vamos falar um pouco de lácteos, né? Para que é utilizada a membrana em lácteos, né? Vai até para comentar um pouco com você. A concentração. Então você precisa de quê? O subproduto do leite é o soro. Que antigamente era jogado fora. Isso, é dado aos porcos, né? Exatamente. Então ele virou o quê? Um produto nobre, utilizado na maioria dos alimentos, na composição dos alimentos. Hoje em dia, se a gente pegar qualquer produto lácteo que tenha na prateleira do mercado, você vai ver lá soro do leite. Isso. E o que acontece? Como o soro é um produto de valor agregado muito baixo, o que era caro nele era o transporte. Então você pegava uma carreta com 30 mil litros de soro para levar para a indústria para poder fazer um produto. E o que as indústrias fizeram? Começaram a montar unidades de membrana, concentração, que existe 4 tipos, né? Tem a osmose reversa, a nanofiltração, a ultrafiltração e a microfiltração, cada uma com uma característica específica. Então o que ele fez? Ele pegou esse soro, concentrou e trouxe ele para um volume muito menor. Com isso ele diminuiu o quê? O custo de transporte e conseguiu vender um produto com valor agregado maior. Então assim, as indústrias de médio e grande porte estão adotando o uso de membranas filtrantes. E com isso a Nippon lançou uma linha para esse segmento, específica para esse segmento,
que é a nossa linha Nipos. Então nós temos vários produtos nesse segmento, né? Cada um com a sua especificação, ou com a sua finalidade de uso, né? Então, assim, através de um atendimento técnico, nós temos na mão um mercado gigantesco, um volume gigantesco para se trabalhar, que é a higienização de membranas. É uma questão só de procurar conhecer o produto, procurar onde é que está o cliente, que é certeza que em toda a área dos nossos distribuidores e das nossas filiais tem clientes que necessitam, que fazem limpeza das suas membranas periodicamente. Meus amigos, a linha Nipos, e Mário também, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande, penso eu. Só que uma facilidade de implantação muito grande também. A partir do momento que a gente conquista o cliente, para vocês terem uma ideia, não tem equipamento, né? Não existe equipamento para dosar. O investimento é zero. Então a gente tem uma facilidade muito grande de trabalho. Basta a gente ter uma implantação muito bem feita, que o sucesso é garantido. Sim. E com um custo e uso muito melhor do que o concorrente, né? E a grande vantagem que a gente sai na frente, nossos distribuidores e nossas filiais, é que a gente vai oferecer a linha Nipos para os nossos clientes. Então a maioria dos distribuidores que já estão aí na Nippon há muitos anos, a gente vai oferecer para aquele cliente que já compra há muitos anos a linha nossa, conhece o trabalho do distribuidor ou da filial, conhece a qualidade dos produtos Nippon, e é mais uma linha que a gente trouxe para ser utilizada dentro da indústria do nosso cliente, para facilitar a limpeza, para dar maior sobrevida na membrana filtrante, que é um investimento bem alto, ele precisa ter qualidade de limpeza. Então, assim, é um segmento a se explorar. Já temos distribuidores que estão trabalhando e filiais também que já estão trabalhando, mas a gente tem um mercado gigantesco nesse segmento. Dando continuidade aqui, nós falamos sobre a ordenhadeira, a importância da qualidade da matéria-prima, né, da higienização, chegamos no transporte, a pasteurização do leite, a higienização dentro da indústria, a higienização de membranas, né, Wagner? Indústrias que têm membranas. E nós, para finalizar, a gente tem a parte externa da fábrica, né? E o que tem dentro na parte externa da fábrica? Nós temos os equipamentos de geração de vapor, né? São as caldeiras, né? As caldeiras, a torre de resfriamento. Então a Nippon possui uma linha extensa de produtos para tratamento de caldeira, tratamento de torres, de caixas de água gelada, que através de consulta técnica, através de um químico responsável, a gente pode oferecer para os nossos clientes. Além da parte de tratamento das caldeiras e da torre, que são os tratamentos químicos, nós temos a nossa linha de tratamento de efluentes. O que é o efluente, né? O efluente é tudo aquilo que sobrou da produção, o que é descartado. E o descarte tem que ser seguro, o descarte tem que ser responsável. Então, através de produtos desenvolvidos pela Nippon Chemical, nós temos como ajudar o nosso cliente nesse descarte. Para esse tratamento de efluentes, a parte mais importante, eu acho que tem um slide posterior, é o que? A correção do pH. Então, se você tem que saber qual que é o pH que está aquela lagoa, ou aquele tanque, ou aquela fossa séptica, né? Ou seja, tem uma caixa de gordura numa indústria menor, para que o produto tenha ação plena, né? Ele precisa de uma faixa de pH, que é a faixa ideal, para poder ter a melhor ação. Porque a gente está falando de micro-organismo, a gente está falando de seres vivos, né? Então ele precisa ter um ambiente que seja favorável para ele estar ligado a ciclo de Skinner. Então ele precisa ter uma temperatura e ter alimento e um pH favorável para ele. Essa oscilação de pH não depende só das características de cada indústria. Por exemplo, na fábrica de sorvete, geralmente o pH é ácido. Mas e na hora da higienização, que eu uso um produto alcalino? O efluente vai receber um pH alcalino. Por isso que a gente tem que ter sempre a atenção na correção do pH. Sim. O pH é o que vai determinar o sucesso do processo. Se o pH não for favorável, a gente vai estar jogando o produto fora e o cliente dinheiro fora. Em grandes estações de tratamento, em indústrias que possuem grandes estações de tratamento, ele tem um tanque de equalização. Então todo o efluente da fábrica vai cair nesse tanque, como se diz o nome, de equalização. Então ali ele é homogeneizado e ali é feita a correção daquele efluente para cair para as lagoas. É onde é adicionado os nossos produtos. Então a gente tem produtos para tratamento de lagoas, que é o enzimático, né, o Nipológico EZ920,
é uma enzima, né, que ela tem uma ação muito rápida no tratamento, ela pode ser utilizada também nas lagoas, é muito utilizada na parte de indústrias, restaurantes, cozinhas industriais, porque possui um pequeno tempo de retenção, então o Unipolog QZ é mais bem recomendado para esse segmento, mas pode ser utilizado também em lagoas, nós temos vários clientes implantados aí com o EZ em parceria com o Nipologic MO900, que é um micro-organismo. O EZ, nesse caso, ele vai existir o quê? Uma catálise, né? Isso. É um catalisador para o MO900. Se ele vai dar uma força para o MO900 fazer o trabalho dele da maneira correta. Só pegando um gancho ainda na questão de equalização, do tanque de equalização. Como é que a gente poderia fazer o ajuste desse pH? Existem equipamentos, como eletrodo, Sim. que ele vai ler o pH e vai mandar sinal para os dosadores. No caso aí pode ser até 3 dosadores, um para pH ácido, um para pH alcalino e mais o de enzima. Eu já tive casos que implantei dessa forma. Sim. E aí quando tiver o pH ácido, extremamente ácido, ele vai jogar o produto alcalino, vai elevar o pH para deixar o pH favorável. E em contrapartida, quando o pH estiver alcalino, ele vai derrubar esse pH para se tornar ideal também. Então existem equipamentos que fazem essa correção de forma automática, ou aí o manipulador vai ter que retitular aquilo e o efluente e fazer de forma manual a correção do pH. Isso é a parte mais importante do tratamento. Você tem que ter um controle do pH. Se o pH estiver fora do padrão, a ação do produto não vai ser total, se você não vai ter o aproveitamento total do produto. Então assim, essa correção do pH ela é feita diária até mais de uma vez no dia. Então quando a pessoa tem um sistema bem montado é mais prático. Quando o sistema é mais simples ou a indústria cresceu muito e o sistema é pequeno, o monitoramento é mais frequente. Então assim, esse produto, o que vale nele é a implantação. A gente tem uma joia na mão, mas tem que saber ser utilizada. Então tem que saber como utilizar o produto, qual que é o procedimento correto, qual que é o colaborador que vai ser o responsável por aquele tratamento. Você tem que ter dentro da indústria uma pessoa responsável pelo tratamento de efluentes. É o que a gente tenta sempre fazer. E está sempre próximo desse cliente, perguntando como é que está o pH, corrigiu o pH, adicionou o produto, manda uma foto para mim. Então está presente, mas é um segmento maravilhoso de trabalhar, muito pouco explorado hoje. Toda a indústria tem a necessidade do tratamento do efluente. Exatamente. O EZ é um produto mais simples assim de se trabalhar, vamos dizer. O MO ele tem uma característica um pouquinho mais detalhada de trabalho. Eles são micro-organismos, o MO é de micro-organismos liofilizados. O que significa isso? Eles estão ali secos, né? Totalmente secos, né? A partir do momento que a gente hidrata esse pó, que é o MO900, a gente traz à vida novamente todos esses micro-organismos e com alguns minutos ele se torna viável para entrar dentro do processo de efluente, desde que seja lançado na parte líquida do efluente. Muito bem lembrado, isso aí é importantíssimo, porque se você lançar tanto o Nipologic EZ ou o Nipologic MO na parte sólida do efluente, ele não vai ter ação nenhuma, porque ali não tem nutriente para ele, porque é uma parte sólida, não tem água. Então assim, se o efluente está com a camada espessa, faça um buraco, a gente usa até muito um cano, né, aqueles canos brancos, e você usa o que? Aquilo ali como um condutor do nosso produto para a parte líquida, que o produto trabalha de baixo para cima. As enzimas, os micro-organismos trabalham dessa forma. E o MO, uma coisa importante se falar, ele precisa de um tempo de retenção maior. Você não consegue tratar uma caixa de gordura com MO e tendo uma excelência, você vai perder o produto, porque o tempo de retenção de uma caixa de gordura é de horas. Então quando você tem lagoas de efluente, você tem um tempo de retenção ali de 10 dias, 15 dias, 30 dias, e o MO, quando tem esse tempo de retenção, você tem um resultado excelente no tratamento. Isso é muito importante, principalmente no levantamento técnico antes da implantação. Quando a gente vai até o cliente e o cliente tem uma estrutura que ela não traz para nós o que nós precisamos, o que o produto precisa, a gente acaba tendo um vilão contra nós. Se a estrutura do cliente não for favorável, é melhor nem oferecer, porque eu já vi caso de perder o cliente, tudo que se vende no cliente, por conta de uma
de um efluente mal implantado. Ele não tinha a estrutura adequada, o tempo de retenção adequada, e com isso foi oferecido, o cliente apostou na ideia, mas quem implantou talvez não tinha ainda a experiência adequada para notar isso no levantamento técnico. E com isso não teve sucesso. E com isso a gente acabou perdendo o cliente. Isso. Como eu citei antes aí, a importância do controle do pH. Então nós temos produtos para essa correção do pH, né, o ajuste do pH. Você tem que ter certeza que aquele pH está dentro do padrão, né, especificado pelo produto e pela equipe técnica da Nippon, para poder adicionar ele no tratamento. Então, assim, os nossos distribuidores, vale a pena conhecer essa linha de produtos. Temos uma gama de clientes aí gigantesca para oferecer esse segmento. Então, assim, é uma questão de quê? De ler o boletim técnico, ler os estudos que tem, conversar com a equipe técnica da Nippon, implantar com a sua equipe esse produto, que vocês vão ver resultado em vendas, em qualidade de atendimento. É mais um produto para agregar o cliente e agregar qualidade ao cliente na questão de tratamento de efluentes. Mas dando continuidade, Wagner, esse efluente, ele veio tudo, no início dele foi uma água de qualidade. E para a gente ter uma água de qualidade, ela tem que ser o quê? Muito bem tratada, né? Então, o principal produto na tratamento da água é o quê? A fonte de hipoclorito de sódio, que no caso, nosso Nipoclorex. Então, Mário, o Nipoclorex é um produto diferenciado no mercado. Ele é um hipoclorito pentafiltrado, né? É um produto mais nobre, vamos dizer assim. O grau de potabilidade que ele garante é registrado através do LARS, que é um certificado. Poucas empresas no Brasil têm esse certificado. E com isso a gente consegue implementar esse produto nos clientes de uma forma registrada, segura, com total confiança. Sim, ele garante o grau de potabilidade para consumo humano. Então, assim, isso é lei, né? É lei que o produto para cloração de água possua o LARS. É uma coisa que tem que ser mais bem explorada, isso, né? Esse mercado aí, dessa documentação, para a gente ter esse argumento com o nosso cliente e também ter essa solução para o nosso cliente. Então, Wagner, eu acho que a gente para por aqui hoje, né? Eu acho que a gente conseguiu um bate-papo bem interessante. Foi muito bom. Sobre o segmento, e agradecer a sua presença aqui. Eu é que agradeço. Estou Em breve à disposição. em breve a gente vai ter outro podcast aí, e buscando o quê? Trazer um equilíbrio de conhecimento entre os nossos parceiros. Obrigado. Trazer o quê? Um equilíbrio de conhecimento da equipe técnica, das nossas filiais, das nossas distribuidoras, e falar aqui que a gente está à disposição para aquilo que precisar. Estamos aqui na Nippon, em campo, onde for preciso. Legal, Mário. Pode contar comigo sempre, isso é importantíssimo para a nossa equipe de campo. Desde já eu agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui, né, participando desse podcast. Obrigado. Obrigado, Wagner. Um abraço a todos aí.